Fala campeão, sejam bem-vindos a mais um emocionante episódio. Neste novo capítulo da nossa jornada, vamos explorar os campeonatos cariocas de 1921 até 1923, com todos os artilheiros, aumento dos números de participantes, alteração de regulamento, jogador comprovando que não é analfabeto, Flamengo campeão sem jogar, primeiro título do Vasco da Gama, título do América. Fiquem conosco para muito mais. Mas antes de continuarmos, não se esqueça de mostrar seu apoio, deixando um like, inscrevendo-se no canal, compartilhando, comentando e ativando o sininho para receber as notificações. Até agora falamos sobre os primeiros campeonatos cariocas até 1920, com um time tetracampeão, briga na justiça durante 95 anos pelo título, alteração de hino de clube, a maior goleada da história do Brasil, 2 campeonatos por ano, a estreia do Flamengo, torcida mudando a determinação do juiz, o surgimento do Clube de Regatas Vasco da Gama e outras curiosidades. Se você perdeu, acessem a playlist do Campeonato Carioca, e não se esqueçam de acessar as outras playlists do canal. O 17º Campeonato Carioca teve início no dia 3 de abril e término no dia 7 de dezembro de 1921. Para este ano o regulamento foi totalmente modificado. O Fluminense, com o pretexto de diminuir o número de jogos, visto que a temporada anterior o campeonato durou 10 meses, apresentou uma nova proposta de disputa. A proposta inicial seria que a primeira divisão fosse formada com 12 clubes divididos em 2 grupos com 6 participantes cada. O grupo A ou Série A teria os 6 primeiros colocados do ano anterior, e o grupo B ou Série B, com times restantes e mais os times que subiram da segunda divisão. A proposta também falava que o vencedor da Série B poderia disputar o título carioca. Após a disputa dentro dos grupos, com o famoso pontos corridos, o vencedor da Série B enfrentaria o lanterna da Série A, e caso vencesse, rebaixaria o time da Série A, e poderia enfrentar o vencedor da Série A para a disputa do Campeonato Carioca daquele ano. Porém, se não vencesse, o lanterna da Série A não seria rebaixado, e o vencedor da Série A seria declarado campeão carioca sem a necessidade de disputar o jogo final. Os clubes aprovaram tal proposta, porém com a alteração adicionando mais um time, então os grupos tinham 7 times por grupo. Assim o campeonato de 1921 começa com a participação de 14 clubes divididos em 2 grupos de 7 times. No grupo A ou Série A estão o Clube de Regatas Flamengo, atual campeão. Fluminense Futebol Clube segundo da primeira divisão. América Futebol Clube terceiro da primeira divisão. Botafogo Futebol e Regatas quarto da primeira divisão. Andaré Atlético Clube quinto da primeira divisão. Bangu Atlético Clube sexto da primeira divisão. E São Cristóvão Futebol e Regatas sétimo da primeira divisão. No grupo B ou Série B estão Vila Isabel Futebol Clube oitavo da primeira divisão. Palmeiras Atlético Clube nono da primeira divisão. Esporte Clube Mangueira décimo da primeira divisão. Carioca Futebol Clube campeão da segunda divisão. Americano Futebol Clube segundo da segunda divisão. Esporte Clube Mackenzie terceiro da segunda divisão. E Clube de Regatas Vasco da Gama quarto da segunda divisão. Neste novo sistema de disputa, os clubes do mesmo grupo se enfrentaram em turno e retorno, sendo campeão o time com o maior número de pontos. No grupo A, após as 12 rodadas, houve um empate no primeiro lugar entre os clubes Flamengo e América com 15 pontos cada, sendo necessário a realização de um jogo de desempate entre as equipes. Num domingo, dia 4 de setembro de 1921, o Flamengo vence o América na prorrogação, após empate no tempo normal, se consagrando vencedor da Série A. Agora, o Flamengo teria que esperar o jogo entre o lanterna da Série A contra o vencedor da Série B. No grupo B, após as 12 rodadas, o vencedor foi a equipe Vila Isabel com 18 pontos. Conforme o regulamento, o clube Vila Isabel teria que ganhar o jogo contra o Fluminense, lanterna da Série A, para poder disputar a grande final do Campeonato Carioca contra o Flamengo, vencedor da Série A. Então, no dia 7 de setembro de 1921, com 2 gols de Harry Velfari Machado, o Fluminense ganha da equipe de Vila Isabel por 3-1, evitando seu descenso para o grupo B, mas com este resultado o Flamengo se torna campeão carioca sem precisar entrar em campo, conquistando seu 4º título, o 2º consecutivo.
O artilheiro da competição foi o jogador do Vila Isabel Silvio Moreira Cessi com 15 gols. A média de gols foi de aproximadamente 3,9 gols por partida. Destaque para 5-0 do Fluminense contra Andarai e 4-6 do Mackenzie contra o Vila Isabel. De acordo com o regulamento, o último colocado Série B seria rebaixado para a segunda divisão. Como houve um empate entre as equipes Palmeiras e Americano, assim foi realizado o jogo de desempate, com vitória do Americano por 1-0 garantindo a sua permanência na primeira divisão. Sendo necessário o Palmeiras disputar um torneio eliminatório para poder continuar na primeira divisão. O Flamengo trazia novidade para a temporada 1921. O escudo ganhava o desenho conhecido até hoje, salvo algumas pequenas alterações. O escudo foi aprovado pelos sócios no dia 23 de dezembro de 1920. O 18º Campeonato Carioca teve início no dia 2 de abril e terminou no dia 5 de novembro de 1922. Para esta temporada o Palmeiras participa do torneio classificatório contra o time de Bom Sucesso, campeão da segunda divisão, ganha por 2-1 garantindo o direito de participar da primeira divisão de 22. Assim temos os mesmos times divididos nos mesmos grupos para a disputa do Campeonato Carioca de 1922. Sendo 7 equipes na Série A e 7 equipes na Série B. Na Série A, após a disputa das partidas em turno e retorno, o América Futebol Clube se consagra vencedor da Série A com 18 pontos. Aguardando agora a disputa entre o lanterna da Série A com o vencedor da Série B. Na Série B, e após a disputa de turno e retorno, a equipe Vasco da Gama se consagra vencedor, e agora irá enfrentar o lanterna da Série A para poder ter a chance de disputar o título carioca. Porém, no dia 5 de novembro o Vasco da Gama não sai do 0-0 contra o São Cristóvão. Com este resultado a equipe do América Futebol Clube é declarada campeã carioca de 1922. Conquistando assim o seu terceiro título. O artilheiro da competição foi o jogador do Carioca Braz de Oliveira com 15 gols. A média de gols foi de aproximadamente 3,7 gols por partida. Destaque para 5-0 do Vasco da Gama contra o Palmeiras, e 8-3 do Vasco contra o Carioca. Um fato curioso, na vitória do Vasco contra o Carioca, o time vascaíno perde os pontos, sob a alegação que o time tinha em seu plantel o jogador Albanito Nascimento, Leitão, que segundo a Liga Metropolitana era analfabeto. Porém o clube entra com recurso, e o jogador redige um requerimento de próprio punho como prova que não era analfabeto. A Liga aceita o requerimento e os pontos retornam para o time vascaíno. O 19º Campeonato Carioca teve início no dia 15 de abril e terminou no dia 14 de outubro de 1923. De acordo com o regulamento, o lanterna da Série B deveria jogar contra o campeão da segunda divisão para garantir a permanência na primeira divisão. Porém, para esta temporada a Liga Metropolitana muda o número de participantes, de 14 para 16. Assim o Vasco da Gama, vencedor da Série B, foi convidado para participar da Série A. E os dois primeiros colocados da segunda divisão. O River Futebol Clube, campeão da segunda divisão. E o Sport Clube Brasil, segundo colocado. Subiram automaticamente para a Série B da primeira divisão sem a necessidade de realização de um play-off. O sistema de disputa tanto para a Série A como para a Série B se manteve inalterada. Na Série A, após as 14 rodadas com apenas uma derrota e um empate, o Clube de Regatas Vasco da Gama se torna vencedor da Série A com 25 pontos. Aguardando agora o confronto entre o vencedor da Série B e o lanterna da Série A. Na Série B, após as 14 rodadas houve um empate na liderança da competição entre Vila Isabel e o Clube Mangueira, sendo necessário a realização de um jogo de desempate. Com vitória da equipe de Vila Isabel apenas na prorrogação por 3-2. O Clube Vila Isabel tem a chance de disputar o título, porém é necessário que o clube vença o Botafogo, lanterna da Série A. No dia 14 de outubro de 1923, com gols de Neco e 2 de Alquindar, o Botafogo vence o Vila Isabel por 3-1. Com o resultado, o Botafogo garante a sua permanência na Série A. E o Clube de Regatas Vasco da Gama garante o seu primeiro título carioca. O artilheiro da competição foi o jogador do Flamengo Nono com 17 gols. A média de gols foi de aproximadamente 3,9 gols por partida.
Destaques para 10-0 do Vila Isabel sobre o Americano e 6-0 do Flamengo sobre o Bangu e 5-3 do Botafogo sobre o Fluminense. Esta foi a primeira vez, até então, que de um clube de fora da Zona Sul ou Tijuca, que eram os polos futebolísticos da cidade da aristocracia, vencia o campeonato. A equipe do Vasco da Gama tinha, à época, a alcunha de os camisas negras, devido à cor de sua camisa. O título do Vasco foi também o primeiro de uma equipe composta por jogadores pobres, negros, mulatos, comerciários e operários, o que causou enorme repercussão à época, rompendo com o paradigma de que somente os grandes clubes do então Distrito Federal detinham a supremacia de títulos conquistados, cujo futebol era praticado sobretudo pela elite carioca. Considera-se que o campeonato vencido pelo Vasco em 1923 foi um marco na vitória sobre o racismo no futebol brasileiro. O título também seria um estupim para uma nova cisão da Liga nas próximas temporadas. Agradecemos por nos acompanharem, e nos próximos episódios, continuaremos explorando os campeonatos estaduais e suas histórias interessantes. Não se esqueçam de deixar seu like, se inscrever no canal, fazer comentários e ativar o sininho para receber as notificações. Até a próxima!